Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Chamados a Servir. Mais um episódio dessa nossa série do podcast preparado aqui com muito carinho pela Diocese de Montenegro, né? E nós estamos no mês de agosto, o mês vocacional, né? Onde somos convidados a cada semana refletir sobre uma das vocações. Até semana passada, o tempo da semana passada nos chamava a refletir sobre a vocação sacerdotal, né? A vocação dos nossos padres, né? Como despertar essa vocação e como trabalhar isso. Mas como vocação não fala só de vida religiosa, todos nós somos vocacionados, a igreja entende assim. Nesta segunda semana do mês de agosto, somos chamados então a refletir, a pensar sobre a vocação familiar. E para falar desse assunto, nada melhor do que ter uma família aqui, né? Super criativo, né? E a gente convidou e agradece muito, com muito carinho aqui, o Laerte e a Raquel, né? Que estão aqui com seus filhos, o Tiago e a Lara. Tiago, 18 anos, e a Lara, 12 anos. E a ideia é fazer um bate-papo, é trazer aqui uma família que não é, como eu disse, a família, exemplo, a família número 1 da Diocese, mas é uma família como tantas outras, né? E a gente sabe que ser família e estar na família requer alguns desafios, né? Então a gente quer falar um pouquinho nesse nosso papo, um pouco sobre os desafios dessa família. Quero começar agradecendo a presença mais uma vez, Laerte, muito obrigado. A Raquel, muito obrigado mais uma vez. Eu não apresentei vocês corretamente. Vamos de novo lá. O Laerte da Silva... Silveira. Laerte Silveira de Melo, né? A idade a gente deixa assim, subentendida, né? A Raquel Michaut, né? De Melo. O Tiago Michal de Melo, então 18 anos. E a Lara, a caçulinha da casa. 12 anos, né? 12 anos, acreditem. Ela tem 12 anos com esse tamanho todo. Né? Mas tem a quem puxar. Laerte, vou começar com os pais e a gente vai também circular e conversar com a gurizada aqui também. Mas eu queria, de cara, assim, já provocar vocês a pensar conosco quais são os desafios de sermos família hoje, nos tempos que a gente tem vivido, assim. O que vocês encaram? Vocês são um casal ainda bem jovem, né? Mas vocês vêm de famílias também, né? E a gente comentava antes, assim, ter filhos e ser famílias, ou ser a proa dessa família, é um outro tempo, né? É bem diferente, né? É verdade. Enfim, quando a época dos nossos pais, né? É bem diferente da época que nós vivemos hoje, né? E realmente é um grande desafio, porque hoje as oportunidades são muitas, as informações são muitas, e a gente estar, eu diria assim, até com a própria tecnologia, né? Estar atualizado com tudo é uma dificuldade muito grande, né? E em função dessas informações que toda a família recebe, né? Tanto de um lado quanto do outro, então acaba dificultando bastante. E isso vai... a gente tem que ir achando meios, né? E é através da igreja que a gente busca isso, estar inserido na igreja, que a gente procura dar uma orientação, uma melhor orientação para os nossos filhos, né? Para a família como um todo, né? Então, isso... logo que a gente casou, a gente foi convidado a ingressar no movimento da igreja, e isso para nós foi muito, muito positivo. Muito positivo mesmo, né? Que nos trouxe uma luz, assim, um caminho, um direcionamento, ajudando na criação dos filhos. Raquel, é barbada, então, ser mãe hoje em dia? Tá lá à frente da família? Mais ou menos, né? Eu já estou aposentada, né? Então, para mim, eu fico em casa cuidando dos filhos. Sim. E eu gosto mesmo de ficar em casa, né? Para proteger. Mesmo assim, eles, né? Estando grandes já, sabe? Mas eu sempre quero ficar em casa, né? Para ajudar, para ver alguma dificuldade, alguma coisa assim, né? Que eles estão precisando, que nem a Lara tem que fazer tema. E daí eu fico junto, fico ajudando.
E são várias assim dificuldades que aparecem, né, durante a semana, durante os dias, assim que eu gosto de estar junto, sabe, presenciando e vivendo, né, a vida deles, né. As pessoas podem dizer assim, nossa, mas eles são tão pequenininhos assim, né? Precisa da mamãe em casa, mas assim, cada fase é um desafio, né, Lara? Sim. A gente fica, desculpa, Raquel. A gente fica naquela, né, tomara que fale, tomara que caminhe, tomara que... Mas Isso. quando parece que quase que é aquela máxima mesmo, né? Filho dobrado, como é que é? Filho criado, trabalho dobrado. Né? Isso aí, que a minha mãe sempre dizia, sempre pensava assim, ai, que não, depois que crescer, né, desafoga, né, mas não, sabe, é uma coisa de mãe Terminam mesmo. as preocupações, né? É. Na verdade, não, né? Então, a preocupação, ela é constante. Ela muda, né? Muda Ela a São forma. muda. fases diferentes, né? Os filhos vão vivendo... A família vai vivendo fases diferentes, né? Então... Depois eu quero já ver como é que vocês se conheceram e como é que vocês pensaram. Se a família era algo que vocês já tinham lá, né? Ser pai, ser mãe, desde jovenzinho. E como é que vocês se conheceram. Mas antes eu quero falar com essa gurizada aqui, né? Que eu queria já, assim, para as novas gerações, a gente tem já essa ideia de que, o jovem é todo diferente, né? Mas eu brincava, né? Tinha o personagem do Chico Anísio. Os que são jovens há mais tempo, como eu, vão lembrar, né? E era o jovem, tinha o personagem jovem, né? Jovem. Então a gente, meu Deus, isso era, não vamos dizer a década, mas que faz bastante tempo, né? E o jovem já dizia, pô, pai é careta, né? Então acho que é uma questão que, no humor, né? Mas que mostra sempre essa diferença geracional. Por isso, então, que eu queria ouvir vocês dois. O que vocês entendem por família, assim? O que é a família para vocês? Eu acho que para mim, família... principalmente amor e saber perdoar um outro, porque como a gente vem crescendo, né, a gente não sabe tudo. E por ter pais mais experientes, né, que eles não gostam de ser chamados de mais velhos. Eles são jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo. Experientes. Eu acredito que a gente aprende muito com isso. Muito. E principalmente o amor, assim. Que eu percebo que a nossa família é uma família muito amorosa. E eu acredito que o amor na família, pra mim, é uma coisa muito importante. E eu percebo que na nossa família tem bastante, assim. Com conversas com outros amigos e tal. Não que não tenha amor nas famílias das pessoas, mas a nossa família é bem amorosa, assim. Eu percebo que, pra mim, família é amor. Não sei se... Pra mim também é amor, né? Mas alegria, compaixão... Mas apesar das dificuldades também, né? Que toda família tem. Que nem falou também que, né, tem pais mais experientes, né? Meu irmão falou. E amor, né? Alegria. Paz, briga não tem lá em casa. Não, Tudo bem tranquilo. Não tem não. bronca, nada, né? Não é Sempre assim. tem, toda família tem. Acho que tem que ter um pouquinho, né? Senão não é família, né? O Thiago tá com 18 anos, né? Já tá aí pensando já na vida profissional. Provavelmente há alguns anos a gente falava isso, mas qual vai ser, talvez, né? Tu te perguntasse qual vai ser a minha vocação, que profissão eu vou tratar, eu vou buscar, né? Eu vou me desenvolver. Tu já tá estudando na área da informática, né? Sim. Eu estudo, né, análise e desenvolvimento de sistemas, né, na faculdade. Mas eu também gosto muito eu gosto dessa coisa da tecnologia e tal, sempre fui muito inserido, né, desde criança. E já estudei muito sobre automação para empresa e tal, essa coisa mais bem tecnológica, assim. Mas também, eu falando com meus pais, futuramente eu penso em fazer um concurso público para alguma área policial. Opa! Alguma coisa assim, que eles não gostam muito, né? Mas é uma coisa que eu gosto bastante, assim. Eu vejo e eu olho assim, eu acho que é uma coisa que eu me interesso, eu acho que seria uma coisa legal. E olha, não quero botar pilha, mas na área da tecnologia vai trabalhar com investigação policial. Sim, eu conheço uma pessoa que é policial federal e é praticamente um hacker aí, né? E tem hacker mesmo, assim, de poder conhecer, invadir sistema e tal. Mas a gente falou de vocação profissional. Se eu fosse te perguntar qual é a tua vocação, tu saberia dizer que se tu já tem ou tu pensa em ter uma vocação familiar, o que é desenvolver essa vocação familiar para ti? Vocação familiar, uma coisa que eu espero em ter? Não sei, eu tô te perguntando, o que tu entende, assim? Tu teria vocação para ser família? Eu acho que
Eu acho que eu teria vocação para ter família. Uhum. Eu acho que sim. Talvez eu não conseguiria te explicar agora exatamente com Não, palavras. perfeito, Mas eu sinto assim que sim, eu conseguiria ter vocação para ter uma família, para, por exemplo, quando eu tiver filhos, cuidar deles do jeito que meus pais cuidaram. Se eu conseguir cuidar 1% do que eles cuidam da gente, pá, eu já estou muito feliz, né? eu não tô louco, né? Óbvio que eles já são uma família, já estão numa família, Sim. mas a pergunta é justamente nesse sentido, né? Sim. De constituir uma família sua, né? Uhum. Sim. E a Lara, não vamos falar muito isso, é meio cedo, né, Lara? Mas Só depois dos 25. só depois dos 25 a 30, né? Eu também, assim, tipo, eu não... Eu teria, assim, uma família pra cuidar, né? Muito amor. E tu busca essa inspiração aonde? Acho que a tua família te Meus motiva? pais. Te motiva. Meus pais me motivam bastante. Olha aí, já ganharam, né? Hoje já tem pizza lá em casa. Né? Hoje é o dia de tá liberado, Tá né? liberado. Quero começar a perguntar para vocês, então, quando vocês eram dessa idade, assim, se vocês se lembram, o que passava pela cabeça de vocês de família e como é que foi para vocês essa experiência de, daqui um pouco, vamos constituir uma família, né? Porque porque a gente fala vocação familiar, né? Parece uma coisa tão assim, né? O Thiago até ficou assim, o que ele está querendo dizer com isso, né? Mas é claro que a gente entende, a igreja também trabalha nessa ideia dos carismas, mas a gente se descobre no momento, não, eu quero isso, né? Então, como é que foi para vocês, assim, se vocês pensavam já desde... Eu sei que tem gente que queria ser mãe e ser pai quando era criança já, né? Como é que foi para vocês? Eu, João Vitor, assim, desde pequeno, assim, eu diria adolescente, eu sempre me vi, assim, constituindo uma família, né, tendo esposa, filhos, sempre sonhei muito em ser pai, apesar de ter recebido o sacramento do matrimônio com mais idade, mas sempre foi um sonho meu e depois eu vou esperar a esposa responder, mas eu diria até que ela também compartilha desse sentimento e hoje eu diria assim que eu sou uma pessoa realizada, né? E vendo os filhos sendo assim crescendo e agora escutando a resposta deles, assim... Vendo o que eles pensam. Sabe, isso a gente fica pensando assim que a gente está no caminho, né? A gente está no caminho certo. A gente sabe que, de novo, né, assim, é um desafio diário, mas quando a gente escuta eles falando e te respondendo, assim, a gente fica muito feliz. Orgulhoso. Muito gratificado, assim, muita gratidão a Deus também, né? Porque não somos perfeitos, né, João Vitor? Mas a gente busca... Muitas ainda falam, né? Os filhos, a gente cria para o mundo, mas na verdade a gente precisa criar os filhos para Deus, né? Aí depois a gente procura mostrar o caminho e depois eles tomam o rumo deles, né? Mas a gente sempre orientando, sempre mostrando, né? Sempre mostrando o melhor caminho, porque para desvirtuar hoje muito fácil, né? muito a gente rápido, vai falar muito sobre isso fácil, também. muito E aí, rápido. Raquel, já sonhava em ser mãe, ter família de pequeno? Ser mãe, eu nunca pensei que eu ia ser um dia. Porque eu venho, assim, de uma família, assim, bem pobre, sabe? Que eles não tinham, assim, não tinha muita vivência na igreja, sabe? Não conversavam muito, assim, com a gente sobre isso e discutiam bastante, meus pais. Então, e a minha mãe sempre dizia assim, ó, se eu soubesse que filho dava tanto trabalho, eu não teria. Daí eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Daí eu fiquei pensando, mas assim, em casar, eu sempre pensei. E depois foi consequência, sabe? Veio o casamento, veio os filhos, e hoje, assim, eu não me imagino sem os meus filhos, sabe? São todo o amor que eu tenho para eles. Então, pela experiência de vocês diriam que a vocação familiar é algo que vem pronto ou que vai se descobrindo? Vai se descobrindo. E Laertes? Eu diria que a gente vai construindo isso. Porque eu diria assim que até a Raquel falou, né, a condição financeira dos meus pais também. As dificuldades sempre foram muitas, né? E sempre tem um que puxa um pouquinho mais, né, do que o outro. Lá em casa, meu pai
A gente sempre teve uma criação assim mais firme, mais rude, né? Meu pai era mais firme, mais sisudo, assim, né? Já a minha mãe era mais de amenizar as ocorrências do dia a dia, né? As intercorrências, Então, mas, assim, existia aquela pressão, né? Vocês têm que seguir esse caminho, tem que ir na missa, vocês têm que... E já a gente, tendo isso de casa, a gente sempre procurava deixar os filhos sempre muito à vontade, né? Sem ficar obrigando, puxando, mas orientando, né? Olha, mostrando, é por aqui. Daqui a pouco aqui tem esse outro caminho, vocês podem se desvirtuar. É outro caminho, né? Mas procurar fazer a coisa certa, né? O que é certo, fazendo a coisa certa não tem erro. Pode até demorar um pouco mais, mas siga o caminho certo, o caminho do bem. E, enfim, né? E, assim, eu particularmente acredito, né, que a gente, nós nos constituímos das experiências que a gente tem, né? E, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês o quanto que vocês têm dos pais de vocês enquanto pais, têm dos pais de vocês, né? Talvez, às vezes, nem sempre é uma referência que a gente esperava, né? Mas isso também ajuda a crescer, né? Pelo menos para saber, olha, eu sei como foi e eu vou fazer diferente, não vou ser tão duro, não vou ser tão... Então, essa é a pergunta que eu queria trazer, assim, o quanto vocês trazem dos pais de vocês, agora sendo pais, né? Eu diria, assim, que os filhos, né, sempre quando eu escutava e via a preocupação dos meus pais e a gente saindo, enfim, né, vai para um lugar, vai para outro e a gente sempre achava assim, mas isso é bobagem, para que tanta preocupação? E hoje nós, como pais, hoje a gente sente na pele, né? O que é. Um filho vai dar uma saída, a filha foi para a escola, o filho foi para a escola, não voltou ainda. Só que hoje a gente tem o fato da gente ter se casado um pouco mais tarde e tudo. Hoje nós estamos numa condição de aposentar. Gente, vocês estão falando mais tarde, vocês são muito jovens, tá? Só para dizer, tá? Vocês bom. são Ai, muito que jovens. bom, obrigada. Nossa, eu já tô assim, ficando preocupado. Mas assim, mas o que a gente tem essa, digamos assim, essa vantagem que hoje a gente consegue acompanhar, porque tanto a Raquel quanto eu, nós nessa condição de não estarmos mais trabalhando, a gente consegue acompanhá-los de perto, né? Leva para a escola, a gente leva, busca. Né? Agora não é o caso, o Thiago está fazendo a faculdade à distância, mas que nem a Lara ainda está na escola e tudo, né? Então, essa aproximação, estar sempre junto com eles é uma coisa maravilhosa, que nós não tivemos quando estudantes, né? Quando adolescentes, enfim. Claro, a gente sempre teve também, né? O amor, o carinho, a atenção dos nossos pais, mas claro que era uma condição bem diferente, né? Bem diferente da nossa época, né? Que hoje eles se encontram, né? Raquel, o que tu traz de casa ou não? Eu tive, assim, muito amor dos meus pais, sabe? Eles, conosco, assim, com os filhos, eles eram muito amorosos, assim, só com eles, os dois, que eles discutiam bastante, sabe? Mas eu sinto, assim, eu trago, assim, muito amor e carinho que eles deixaram, assim, sabe? Como herança para mim. Isso é uma base, né? É uma base. E vocês aí, se eu pedir para que vocês... Deixa eu ver se não... não dá para chutar aqui, acho que eles não alcançam aqui para chutar por debaixo da mesa. Como é que... Eu queria que vocês me descrevessem um pouquinho o pai e a mãe de vocês. Eu vou começar com a Lara, daí que a gente deixa o Thiago sempre na ponta, né? Como é que é esse pai e essa mãe, assim? E pode, na boa, assim, falar o que... A gente sabe que não é só pudinzinho, né? A gente sabe que às vezes tem vontade de fugir de casa, sair de casa, né? Então, não sei se ainda se fala isso. Quando ela era pequenininha, ela a minha fez filha- até a malinha minha filha dela também, pra a eu ir minha filha embora. queria morar com a amiguinha, porque lá a mãe da amiguinha podia tomar banho mais tarde. Então era por causa do banho que ela queria mudar de casa. Eles são bem amorosos, né, com a gente, assim, em casa, às vezes, né, umas briguinhas, mas... E briguinha Sempre por quê? tem. Eu quero saber, eu quero vir aqui, eu quero trazer briguinha por quê, assim? Por quê? Pode falar, Pode filha. falar. Deixa eu ver, Ah. não dá pra chutar, não dá, pode falar. É que, tipo, às vezes a gente briga, eu e meu irmão, né? Acontece. Aí, quando eu vou fazer um doce, derrama alguma coisa, assim. Estripulia. Aí, né, dá uma puxada, assim. Aham. Mas, fora disso, são bem carinhosos, assim, tipo, com a gente, né? E tarefa lá em casa, tem ou não? É tudo com eles?
tudo com eles. Não é muito... A gente faz algumas coisas, assim, mas... Sim, Ó, o Thiago tá se defendendo. Diz que ele tem, pro ó, Thiago tem isso tarefa. E aí, Não. Thiago, não tem tarefa? Tem. Tem tarefa, Sim. assim, mas... quando a gente precisa arrumar nosso quarto, né? É. Obviamente. Aham. Nós lavamos a louça ali, a gente tem que limpar o nosso quarto, lavar a louça. Aham. E é sempre essas coisas assim que a gente faz, assim. Essas mais ou coisas menos. chatas, né? Que tem que fazer. Que a gente não é aquela coisa que a gente ama fazer, mas a gente faz às vezes, né? Tá. E como é que é esse pai e essa mãe? Assim? Como é que tu me descreveria eles? Eu acredito que o pai, ele é aquele cara mais incisivo, assim, que o pai tem muito essa coisa da limpeza. Então, se vê uma coisa diferente do lugar, assim, pode saber que Tipo vai sobrar 5S, pra alguém. assim, não sei se ainda existe o 5S, 5S, né? vai Cada sobrar pra coisa. alguém. É. isso aí. Mas, por um lado, isso é muito bom, que a gente tenha também, a gente acaba tendo essa coisa de deixar tudo organizado, deixar bonitinho, porque se estiver organizado fora, vai estar organizado na nossa mente também, que a gente pensa nisso. E vem muito dele. E também essa coisa da brigar um pouquinho mais, não faz isso, não faz isso. Daí vai, a mãe é mais tranquila, a mãe é mais... Negocia, passa a mão- ela é mais aberta à passa a mão na negociação. cabeça ali, Aham. chega ali, passa a mão na cabeça, Aham. não, tá, tranquilo, tá, tudo bem. Aham. Mas eu acho que é isso, assim, o pai sendo mais incisivo, a mãe sendo, não que o pai não seja amoroso, mas a mãe sendo amorosa bastante, e o pai sendo amoroso nas horas que tem que ser, assim, e sendo o paizão, assim, quando tem que ser, assim, tem aquela coisa de pai e filho, assim, aquela coisa, Sim. vamos sair, vamos lá, Aham. aí momentos pai e filho, a gente fala a nossa resenha, né? Aham. A gente faz a nossa Isso resenha, aí. pai e filho. Isso, legal. Aí é isso. Legal, gente, legal. E é isso, né? A família tem essas diferenças, né? Assim, essas dificuldades, né? No dia a dia, assim, o que vocês elencariam, assim, como o maior desafio? Não vamos falar em dificuldade, mas o maior desafio, né? Porque a gente ouvindo eles, assim, acho que deve dar uma sensação de, tá dando certo, né? Mas às vezes no dia a dia a gente tem dúvidas, né? Assim, o que vocês hoje apontam, assim, como o maior cuidado? Ou a maior preocupação que vocês têm? Claro que a gente quer que o filho seja feliz, etc, etc. Mas qual que é a maior preocupação que vocês têm, assim, no dia a dia, como família, né? Eu penso muito assim nas companhias. Uhum. Quando eles saem, sabe? Porque eu sei, né, que o Thiago não bebe, porque agora ele sai, né, de noite, né, vai para um barzinho, algum lugar. Daí eu fico pensando muito nas companhias que ele pode ter, que pode dizer, Thiago, bebe um pouquinho, vê como é bom, né? E daí eu penso muito assim nas más companhias. E como encarar isso, assim? Como trabalhar isso dentro? Porque não pode botar numa caixinha e dizer, meu filho Não. não vai, né? Não pode. Mas assim, ele vai e eu tô toda hora no WhatsApp. Filho, como é que tá aí? Filho, como é que tá aí? Daí, se ele demora um pouquinho, filho, como é que tá aí? E conversando muito com ele em casa, dizendo das preocupações que a mãe e o pai têm e que é muito difícil se eles começar assim a beber, a fumar, né, que nem drogas e coisas, que eu tive um irmão, né, que era drogado, que foi preso, morreu depois no hospital. E daí eu trago esses exemplos para ele, sabe? Dizendo que foi muito triste assim para nossa família, né? E que eu não queria nunca mais passar por isso. Então eu digo para ele assim, filho, faz tudo direitinho para tu nunca precisar passar por isso também. Laerte. Isso foram, digamos, situações que a gente teve na família, né? Logo no início, né, amor? A gente... Tu já estavas na família, vocês já estavam juntos. Sim. E foi um ano bem, bem difícil, bem complicado, né? Porque ele está, desde novo, né? Ele se envolveu com as drogas e depois não conseguiu sair disso. Então, às vezes a gente tem momentos que a gente cita isso como para os filhos, né? Como exemplo, né? Que um caminho para não ser seguido, né? Porque é um caminho curto. E por mais que ele achasse que não era, né? Foi bem curto, né? Ele com 31 anos ele faleceu. Nossa, muito jovem. Muito novo. Então são esses medos que a gente tem, essas inseguranças, né? E é bem isso, né? Com os amigos, mas em princípio a gente sempre observando a distância, né? Sempre tendo uma relação muito aberta com eles, né? Porque sentar à mesa, conversar, isso nunca foi uma dificuldade para nós,
se fala de tudo com eles, eles falam de tudo com a gente. Não existem segredos, isso que a gente sempre falou para eles, né? Não pode existir segredos e que os pais sempre serão Os melhores amigos. sempre serão os melhores amigos. Então, que eles não tenham nunca nenhum tipo de segredo, né? Que sempre coloque sempre a gente a par, independentemente da situação, né? Mas que a gente sempre fique a par do que está acontecendo, né? Eu vi que o Thiago tá fazendo assim, é assim mesmo, Thiago? Tá Não, é assim mesmo. Lá em casa não tem essa coisa de esconder, assim. A gente sempre fala. Não importa a situação, se é uma situação muito ruim, se é uma situação boa, se é uma situação muito boa, se é muito... A gente sempre tá falando. E isso fala mas... é por medo, Lara, ou não? Por que fala? Não, é verdade Não, é mesmo. porque a gente gosta de conversar também, em casa. A gente gosta de conversar. Aí tá um na cozinha, a gente chega ali, quantas vezes a mãe ali na cozinha, então eu chegava ali e a gente ficava No conversando. almoço, assim, E a gente conversa. conversando. E conversa É. sobre tudo. Ah, mãe, aconteceu tal coisa. Filho, sério? Tal coisa. E tudo nos mínimos detalhes, assim, Aham, sabe? Legal. E fala Sim, assim, sim. tudo. Agora, eles Legal, trouxeram sim. uma coisa que eu achei legal, a Lara falou no almoço, né? Então, para ter essa coisa da refeição, né? Eu na catequese sempre falo para as crianças, né? A comunhão, eles falam, na hora da hóstia. Não é na hora da hóstia, né? É a hora da comunhão, que tem uma representação, que tem um significado material ali, né? Mas que é um momento de estar junto também, né? E a gente esquece que a refeição também é um momento de comunhão, né? João Vitor, isso é uma coisa muito boa que a gente tem, né? De novo, né, Raquel, a gente está mais em casa, então essa oportunidade que a gente tem de sentarmos à mesa, almoçarmos juntos, né? Rezarmos antes Fazer todas, a nossa oração. todas as Então vezes. isso é muito maravilhoso, né? Isso é muito bom. E isso nos fortalece muito, né, como família, isso nos une muito como família. E de novo, né, é uma maneira que a gente vê assim, João Vitor, de a gente estar protegido, né? Porque a gente, desde que a gente se casou e tudo, a gente sempre trouxe Deus para o centro. Então isso fez é um diferencial, né? Pois é, então... Ele no centro. com a gente. Isso eu queria começar. Então, vocês estão falando aí que são casal, como é que são pais mais velhos, não sei o quê. Quero que vocês contem um pouquinho como é que foi a história de vocês, né? Vocês trabalhavam, mais ou menos eu sei, trabalhavam no mesmo lugar, mas não junto, mas só depois foram se achar, como a gente diz, né? Como é que foi isso? Isso. Começa. A Raquel, a esposa, eu a conheci quando ela tinha 16 anos, mas à distância. Não era EAD, viu? Era outra distância. É. Não tinha nem isso. Ela não sabia. Não tinha isso. Ela é. nem sabia que É. existia, mas Aham. eu já conheci, eu vi ela assim à distância. Uhum. E claro, aquilo passou, o tempo foi passando. Depois ela tinha 17 anos. Não, logo depois, né? Ambos aqui em Montenegro. Em ambos aqui. Montenegro. Aham. A gente se encontrou. Não, tu tinhas 21 anos. E eu 5 anos mais. E nos encontramos num baile. E neste baile. Tava os nossos ex lá. Então a gente deu uma dançadinha. E aí o que a gente comentou, né? Vamos fazer o seguinte. Se tiver que nos reencontrarmos numa outra oportunidade, porque agora. Eu disse, o teu ex-namorado tá aí, a minha ex-namorada tá aí. Então a gente não vamos criar nenhuma situação assim que possa ficar um pouquinho difícil para nós. Mas se a gente tiver que nos reencontrarmos, né? Aí isso vai acontecer. E a gente colocou, na época, assim, eu penso assim, que eu coloquei nas mãos de Deus, né? E eu trabalhei muito tempo num banco, a Raquel também, lá no Polo Petroquímico. Mas não na mesma agência. Não, Não. bancos diferentes. Aham. Ele no Banco do Brasil e eu no Bradesco. Ah, sim. E numa dessas oportunidades eu fui até a empresa onde estava instalada a agência do Bradesco para fazer os abastecimentos que a gente tinha, né? Tinha máquinas para abastecer e chegamos a ter 8 máquinas distribuídas por toda a área do polo. E numa dessas, depois que eu tinha acabado de fazer o abastecimento na máquina, eu estava saindo com o carro. Aí eu parei porque ela estava atravessando a faixa de segurança dentro da empresa, né? Para eu ter o acesso pro lado de fora. Aí eu parei o carro e tudo. E aí eu falei, dei uma flerteadinha. Lembra aquele nela. dia, né? Que a gente não uma terminou aquele flerteadinha. assunto. Vamos continuar. Foi bem pior. E aí, assim, foi deu uma flerteadinha assim, né? E saí. E aí, eu sei que... Aí tudo começou. Isso aconteceu
Isso aconteceu no dia 25 de agosto de 2005. É. E aí fui pra agência e ela foi, tava pertinho, né? Tava no horário de almoço dela, tava retornando pra agência, pro Bradesco. E aí mais tarde, à tardinha, eu entrei em contato com alguém lá do banco, me ligou e disse, olha, eu acho que... Eu fiquei braba com a situação, porque eu achava que ele era noivo. Daí eu cheguei e falei com a minha chefe, eu disse assim, o Laerte lá do Banco do Brasil, aquele, né? Passou e disse umas coisas para mim, assim, eu não gostei. E daí ela viu, assim, que eu fiquei incomodada, assim, mas que eu, no fundo, eu tinha gostado. Isso é bom. E daí ela ligou para ele. Qual é a tua? Como assim? Minha colega tá aqui. A minha colega tá aqui dizendo que tu fez isso, e tá aí, e daí tu tá noivo, tu não tá? Como é que Isso, tá? ela me questionou, né? Daí ele disse, não tô noivo, faz tempo já que eu não tô. E daí, não sei, Solteiríssimo. ela pediu, tu pediu o aí telefone, eu pedi o número né? dela, né? No celular, ela me passou e aí mais tarde eu liguei, entrei em contato com ela. No mesmo dia. No mesmo dia. Mais tarde da noite, ele Sim. quer dizer. Mais tarde começamos, eu convidei para um chimarrãozinho, um bate-papo e... Desde aquele dia a gente Desde nunca lá mais pra cá, nunca mais deixou de se ver. Todos os dias, assim, a gente E tu se falou viu. que casou depois, mas casou depois? Vocês casaram ou foram viver junto e depois... Não, na verdade a gente... Nós gente tivemos começou a um namorar. ano que a gente namorou, noivou e casou. E casamos grávidos, né? Uhum. Mas assim, a gente tinha certeza do que a gente estava fazendo. A gente estava recebendo o sacramento do matrimônio, né? Quem fez a nossa cerimônia foi o Padre Carlos, né? Sim. Nossa, ele também fez a minha. E assim, o sermão dele, o menino dele foi muito cirúrgico, né? No dia do Ele nosso conhecia casamento. muito a vida Nossa. do Laerte, então ele falou assim, Então, tintim por tintim, assim, uma lá na coisa- homilia dele, né? Nossa, muito maravilhoso, né? Então foi uma dizia- cerimônia. Casaram na catedral aqui. Na catedral. Vocês lembram o Isso. que ele dizia, assim, que marcou? Presta bem atenção nesse rapaz, Raquel. Era pra ti o negócio. Porque ele... às vezes a vida do esposo não era muito boa quando era solteiro, que não fazia muitas coisas legais e não sei o quê, mas depois muda. Daí eu pensei, meu Deus do céu. E daí- Era pra ti, mas tava incluindo ele, né? Aham, Chamando ele. Sim. Foi muito interessante. Pra mim, Então assim, vocês já logo tiveram bebê, então. Sim. A gente casou em julho e o Tiago em janeiro do ano seguinte, 2000. Casamos em 2006. Em 2007 o Tiago nasceu. Em janeiro de 2007. A gente que passa a viver junto, quando passa a viver junto com uma pessoa, sabe que às vezes não é bem como a gente imaginava, né? E vocês já tiveram o combo de logo ter o bebê. Como é que foi isso? E assim, João Vitor, é que eu sempre me imaginava também já estruturado para constituir uma família. Eu sempre imaginava já estruturado, assim, digamos, financeiramente, né? Então, por isso que eu falo, a gente casou um pouco mais, uma idade um pouquinho mais avançada. O Laerte tinha, só para falar a idade, né? Isso, Para ninguém ficar apavorado, né? Porque eu já tô aqui em pânico. O Laerte tinha 39 quando nós 39 casamos. anos. Eu tinha 34. Quatro. Mas assim, tarde pra nossa geração, porque é gurizada agora, Isso, né? exatamente. Sim, Então, assim, isso era uma coisa que eu sempre pensava. Quando casar, eu quero já ter uma casa, eu quero morar no que vai próprio. ser nosso, né? Não meu, é nosso, né? Então, isso sempre foi uma coisa que eu tinha em mente, né? E graças a Deus, né? A gente sempre trabalhando, enfim, desde novo, né? Comecei muito novo a trabalhar. Então, isso eu almejei quando casado, né? Então, mas foi tudo de barbada. Bebê e mulher em casa, foi fácil ou não? Não foi. no início não. Não foi. Eu lembro quando a gente retornou do hospital, né? E agora é com a gente. O que a gente faz com isso, né? Lá no hospital era um santinho. Não chorava, não chorava, não Era chorava um rico nada. bebê, né? Chegou em casa, abriu os olhinhos e Foi nós E agora, chegamos onde é em que casa, aperta? com Onde é que o pezinho pra desliga? dentro de casa, aí começava, né? Mas assim, era um desafio, né? Mas uma fase linda também, maravilhosa, que a gente foi superando. E uma coisa... Tanto que a gente depois... Quis de novo, Quis né? de novo. Quis de novo. Então, 6 anos depois veio a Larinha, né? Então, nossa,
a gente sempre diz, são bênçãos de Deus, né? Uma coisa que... E vocês já frequentavam a igreja? Como é que é? O Laerte falou um pouco, né? Que o pai dizia, tem que ir na missa. Como é que era, assim? Vocês já tinham essa vivência de igreja? Eu quando mais... Tu era mais, né? Eu ali com os meus 14, 15 anos, eu lembro de, aos sábados à tarde, vir até a paróquia São João Batista, hoje catedral, e auxiliar os padres, preparar as missas, ir com os padres para os interiores, às vezes aqui na igreja, ou então no interior, para ajudar a fazer as leituras. Isso tudo, eu tive esse momento. Mas na época também não existiam os movimentos, os grupos, né? Então, que nem essa oportunidade que eles têm hoje, né? A gente na época não tinha isso, né? Mas aí, assim, foi um período não tão... eu diria um período meio curto. E aí depois foi indo, comecei a trabalhar, e aí tive um período que eu tive no quartel. Então, mas eu sempre tinha aquela coisa de ir na missa. E muitas vezes, eu até diria assim, que muitas vezes estar na missa e às vezes, o que eu estou fazendo? Mas eu preciso estar aqui. Eu sabia que eu precisava estar ali, né? Às vezes não conectava, mas não conseguia conectar, exatamente. Mas eu sabia que eu precisava estar ali. Quando eu saía dali, eu saía melhor, né? Enfim, né? Mas é claro, e daí quando a gente casou e a gente recebeu o convite de um casal... então isso eu ia perguntar. E aí vocês casaram, na verdade fizeram aquele, na época, o curso de noivos, né? Isso. E aí logo em seguida, aí já tinha o bebê, mas aí já foram chamados por um movimento. Outubro de 2007, a gente ingressou no movimento. Tá, que era o movimento... O MCJ. O MCJ. Então vocês, só para referir, vocês passaram, ainda estão no MCJ, né? Não, nós saímos ano passado, em dezembro do ano passado. Tá, mas vocês têm uma caminhada do MCJ. O Laerte é um cara meio de vida dupla, ele está no CPP, Conselho de Pastoral, no Conselho Pastoral Paroquial aqui na Catedral, né? Isso. E também participa daí junto com a Raquel no Noivos a Caminho, né? Noivos em Caminho, falei certo? Isso, falei certo. Noivos a Caminho, que são os catequistas do matrimônio, né? Do antigo curso de noivos, como a gente diz. Lá na Matriz São Pedro e São Paulo. Aí lá na Timbaúba, por isso que eu falei vida dupla, mas né? no Conselho de Pastoral aqui na Catedral, a Raquel também, a Raquel, isso, também não. participa. Mas eu digo, vocês moram hoje na Timbaúba. Então participam lá e participam aqui das duas. Ou seja, dá para dizer que vocês têm uma vivência de igreja, né? O quanto que essa vivência ajuda ou não ajuda, ou que nem às vezes até num momento muito teu de espiritualidade, nos desafios de ser família, assim. E quando eu falo ser família, a gente tá falando muito que a gurizada tá aqui. Às vezes é na relação do casal mesmo, assim, né? É essa coisa porque... eu sempre ouvia, né, dizer, porque vai casar, vai somar, né? Eu dizia, não, vai subtrair. Ou vai dividir, porque não é o que eu quero, né? Como tu falou, não é meu, é nosso, né? Isso. Então não é mais eu, não tô mais em primeiro lugar. Eu tenho que pelo menos equalizar essa conta. Primeiro com uma pessoa e depois com as outras pessoas que estão vindo aí, que vêm, né? Sim, assim, João Vitor, a gente no início, quando a gente ingressou no movimento, claro, eu diria assim, sempre tem um do casal que sempre puxa um pouquinho mais. Né? Porque se às vezes a gente não, digamos, dá aquela forçadinha, de repente o outro começa a ficar um pouco... vai se afastando. Então, isso a gente teve muito. Então, às vezes eu puxava um pouquinho mais, mas a Raquel sempre cedeu, assim, como situações que eu também... eu acabo cedendo. Então, eu acho que é isso, né? E a igreja, nossa, ela só acrescenta pra gente. Eu diria até que a gente teve um momento, né, amor? É isso, eu perguntar se vocês lembram de alguma história, assim, que, olha, a gente não sabe como vai se resolver. Eu diria assim, quando a gente estava na ativa ainda trabalhando, a gente passou por situações bem difíceis. Bem difíceis. E uma delas, a gente passou... A Raquel teve tentativa de assalto quando estava no banco lá. Eu fui assaltado lá na área do polo. Uma dessas saídas e eu ia sair para fazer o abastecimento, eu fui assaltado, enfim. E aí depois trabalhei na Bairro Branco, no Banco do Brasil, lá em São Leopoldo. Lá em 2014, quando chegando em casa, já tinha 2 indivíduos, irmãos nossos perante Cristo, mas que tomaram caminhos errados, né? Estavam lá dentro de casa, enfim. Aqui em Montenegro daí. Foi um sequestro. A família foi sequestrada no dia seguinte, eles levaram para um lugar... Já tinha a Lara, já tinha... A Lara tinha 1 ano e 8 meses, o Thiago tinha 8 anos. E assim... Daí levaram nós 3 para um cativeiro, às 4 horas da manhã. Nossa. Mas o que disso tudo, assim...
porque a gente já estava bastante inserido na igreja, e a gente continua. E a gente tem certeza da presença de Deus, que estava nos protegendo a todos, até os nossos irmãos que estavam meio Mas desencontrados. não porque eles queriam o nosso dinheiro, era o dinheiro do Eles banco que queriam o eles dinheiro do queriam. Eles queriam o dinheiro do banco. Enfim, mas assim, depois, no outro dia, tudo foram libertados não houve pagamento de Resgate. nada, mas assim, eles... porque, enfim, a polícia entrou na jogada, a inteligência da polícia entrou na jogada, enfim, a gente era monitorado, a gente estava sendo orientado a falar isso, diz isso, diz aquele outro, enfim. E tu foi levada para um lugar com as crianças Com e as o Laerte crianças. para o outro. Não, eu fiquei em casa, estava entre dois. Ah. Um foi com a Raquel e as crianças, com outro carro que entrou lá no nosso pátio, outro cara, né? E eu fiquei com outro que era mais novo, mas ele ficou mais uma meia hora comigo dentro de casa. Saiu, claro que eu não podia olhar, né? Não podia. E me deixou sozinho, né? Eu digo sozinho, eu digo eu e Deus, né? Sim. E eles também, sempre na companhia de Deus. E aí eu fui até a agência. E lá na agência, quando eu cheguei, eu disse, olha, tá acontecendo isso. O pessoal não acreditou, né? Num primeiro momento. Eu disse, tá assim. E, enfim, aí foi acionada a polícia, né? E tanto a polícia tanto do lado a área de segurança do Bradesco quanto do Banco do Brasil, né? Se juntaram, enfim. E a gente era orientado via telefone, né? Então, à distância, um cara lá de São Paulo me orientava o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que dizer. Porque eles, na época, deixaram um outro celular comigo e não levaram o meu celular nem o da Raquel. Então, e aí eu levei os 3 celulares para a agência. E aí de lá eu falava, tem celulares e tudo. Enfim, recebi a orientação da polícia, né? Faz isso, faz aquilo, desliga o celular, agora liga o dela, liga o teu, desliga, e liga o deles, tenta falar com eles e tudo. Enfim, o que acontece? Tudo isso para fugir daqueles horários que eles tinham combinado comigo, né? Que eu ia chegar lá na agência, tal horário eu ia programar o cofre, tal horário o cofre abriria. Aí, 15 minutos depois tu sai com dinheiro, antes de sair tu me liga, que eu vou te orientar para onde tu tem que ir, enfim. E tudo isso, com esse trabalho da polícia, isso acabou atrasando todos aqueles horários combinados. Então, o que eles fizeram? Eles abortaram a operação. E aí, claro, né? Sequestro tem uma pena bem pesada. Isso aí o delegado nos falou depois, né? Posteriormente, que o sequestrador sabe disso. Que a pena é bem pesada se eles pegarem um deles, assim, né? Enfim. E aí eles acabaram libertaram a família. Nós ficamos das 5 da manhã até as 11h20 da manhã em poder deles, assim, né? Depois largaram nós ali na prainha de Paquetá. Em Canoas. Ali. Canoas, isso. Largaram nós, assim, na estrada. Assim, com o cobertor. O cobertor tava junto, né, filho? Não, o cobertor não tava junto, né? Eles levaram. E daí passou um casal com uma carrocinha, uns catadores de lixo, e daí eu pedi socorro, né? Pedi socorro para eles. E daí eles nos levaram até a casa deles, deram água, até abriram refrigerante para nós, assim, sabe? E foram bem casais assim muito, muito, muito humildes, assim, sabe? Mas assim nos acolheram muito, muito. E daí depois... Ou seja, uma outra família. Uma outra família. Amparando vocês. Isso, E daí, depois de ter passado, assim, uns 15, 20 minutos, uma meia hora, eu acho, ela disse, não, liga agora pro teu marido. Daí eu não conseguia ligar, porque eu estava muito nervosa. Daí eu dei o número para ela ligou. E daí ligou para ti. 12h22. E tu achava que tinha acontecido alguma coisa, né? Que Sim, estava demorando demais. Porque até então o horário combinado com a saída do dinheiro seria extrapolando 15 para as 11. E isso já era 11 horas, 11h15, 11h30. E a polícia toda lá, né? Aí tava todo um corpo de policiais lá. E o pessoal do DEIC, o pessoal da Polícia Militar, os superintendentes dos bancos, enfim, estavam... Ou seja, uma história que marca uma família Marcou para sempre. Tu muito. lembra disso, Thiago? Eu lembro de partes, assim. Mas, por exemplo, quando ele entrou, assim, o primeiro cara que chegou, que a gente abriu o portão, ele passou por baixo do portão, eu lembro disso, que a mãe até, no instinto, ela acelerou o carro. E aí eu lembro dessas imagens. O complicado foi quando a gente acordou na madrugada, que tu acha que tudo é um sonho, assim.
Aí quando eu acordei e vi que não era um sonho, era um pesadelo, né? Aham. Aí eu vi, daí já tinha um carro, era até, acho que um HB20, uma coisa assim, eu lembro, azul. Aí eu vi que chegou ali, eu falei, bah, agora é real, né? Isso. De verdade. Ou seja, é um trauma para uma vida inteira. E É. daí a gente entrou nesse assunto falando sobre a igreja, o que, que Isso, pode e ou não daí, ajudar. assim, ó, ajudou muito para mim, porque assim eu fiquei forte o tempo todo. Eu dei força para eles assim o tempo todo. Eu não chorei nem um minuto. Eu sempre fazia tudo que eles me pediam. Eu nem te perguntei se tu lembra, porque tu era muito bebezinho, mas não Não, lembra eu só disso. lembro porque... Não lembro não, né? Não, Mas eu sabe que nós sei falamos, porque né? vocês estão a gente falando. E daí eu não fiquei assim. Claro, por dentro assim eu estava muito nervosa, mas não deixava transparecer. Então, assim, eu não chorei, porque o Tiago, assim, ele chorava o tempo todo, e dizia, filho, para, filho, não chora, a mãe está aqui com vocês, a mãe está aqui com vocês. Daí teve uma hora que ele disse para eu pegar a Lara no colo, ir num lugar bem alto e ligar para minha sogra, porque a Lara sempre ficava lá de manhã, né? Ligar para minha sogra dizendo que eu tinha tido uma folga naquele dia, que eu não ia levar a Lara lá, né, para ficar. Daí eu fiz tudo assim, sabe, como se não Normal. fosse nada, tudo normal. E eu acho assim que Deus estava muito presente assim em mim naquela hora. Inclusive assim, João Vitor, na noite, que antecedeu isso, né? Eles fizeram um comentário ainda, né? Disseram, vocês são bem religiosos, né? Porque, claro, a gente tem a imagem, Nossa Senhora, a gente tem a Sagrada Família na sala ali, a Bíblia e tudo. E aí eu disse, a gente está inserido na igreja, a gente procura seguir. Eu disse, eu respeito a situação de qualquer família, eu disse, está tudo certo, eu disse, eu não estou questionando o que vocês estão fazendo, nada disso, né? Eu disse, eu entendo perfeitamente o que está acontecendo, mas assim, procurei sempre passar assim, tranquilidade, ficar de bem assim, claro, isso Para fora, para pelo fora, menos. mas dentro a gente estava, né, bem apreensivo, estava desesperado, né? Mas a gente tinha certeza, e quando ele fez esse comentário, eu também não tive mais dúvidas. Eu tenho certeza. Pensava assim, eu tenho certeza. Sim, Deus está aqui. Ele está protegendo a todos nós. Eu disse, ele está protegendo a todos nós. Porque eu entendo muito bem o que... Depois a gente ficou ali conversando, esse piso. Não, lá em casa, graças a Deus, o piso lá é 1 por 1, não, a gente vive. Graças a Deus a gente tem uma vida boa. Sim. E depois, gente, para viver isso, assim... Isso depois foi assim... Foi traumatizante. Eu fiquei 5 meses afastada do serviço. Com eu tive um psicóloga, período- psiquiatra. E aí vocês já estavam participando de grupos aí, já. Sim, eu diria assim que acelerou o processo de superar isso justamente por estarmos inseridos na igreja, né? Então isso foi fundamental, fundamental. Claro, Nossa, além do apoio da família, tanto de um lado quanto do outro, mas fundamental estarmos inseridos na igreja, porque eu diria assim que em momento algum, e a gente teve essa certeza que em momento algum Deus nos abandonou, Ele não nos abandonou. E às vezes eu sei que tem situações que a gente fala, mas Deus, esqueceu de mim, esqueceu da gente. Na verdade não é isso, né? A gente que deixa às vezes Ele um pouquinho de lado, né? Porque Deus, Ele está sempre de braços abertos, né? Então, e de novo, a gente tinha essa certeza e continua tendo até hoje. Até por outras situações que a gente já viveu de lá para cá, a gente tem certeza que estando com Ele junto da gente, não tem caminho perdido. Não tem caminho perdido. E não é fácil. E é muito simples, eu diria assim, né, amor? Que é muito simples, né? Mas não é fácil. O nosso dia a dia não é fácil. Mas estando com Ele é muito simples. E às vezes a gente bota tanto obstáculo, tanta coisa. Se colocar a serviço, tá tudo certo. Nossa, eu fiz a pergunta para vocês achando que vocês tinham... E realmente a gente conversa antes, mas eu não tinha trazido essa... O Laerton não sabia dessa história. E eu acabei tendo aí na minha pergunta de uma inspiração na igreja, vocês encontraram muito mais, né? Um apoio. Isso é muito bonito, assim. E para conhecer um pouco mais dessa família, eu pedi pro Laerte separar umas fotinhos. O Vitor, que nos comanda ali na área técnica, separou pra gente aqui algumas fotos pra gente conhecer um pouco mais dessa família. Aí a gente já vai ver que a gurizada tá fardada de MCJ. Quem é essa senhora ali com vocês? É a minha avó. Nossa avó. Nossa avó. Mãe de quem? Do pai. Meu pai. Mãe do pai. Tá. Avó Célia.
Aí, um passeio. Aqui Um passeio de isso. carro. Vocês saem bastante junto, é legal sair com o pai e a mãe. Sim, Uhum. sim. Sempre A gente juntos. gosta Sempre bastante. juntos. Sempre Vamos no juntos. mercado, vai todo mundo Vai junto. todo mundo junto. A gente vai perceber isso. Vamos ver. Passa aí, Vitor. Vamos ver. Que momento é esse? Isso. Ali, Padre João Vitor, né? A gente vê algumas pessoas da comunidade também. O que está acontecendo Isso, ali? Isso aí foi na... O Thiago tá lá em cima, né? Só Isso, olhando sim, à aham. distância. Ah, foi uma tarde muito quente, né? Mas foi muito maravilhosa na chácara de um amigo. Aham. E... Benetton, né? Do Luiz Benetton. Benetton. Aham. Da Santi, que ele tem uma gruta lá com uma É, santinha. Com uma santa. E o padre foi lá e as Rezou uma irmãs missa. rezou uma missa, abençoou o espaço lá. Foi, nossa, uma tarde muito marcante, muito linda. Aqui lá na matriz da Isso, Timbaúba, São né? Pedro, São Paulo, no momento pós-missa que aconteceu lá na matriz. Aham. Aqui o grupo do MCJ, né? Não sei se vocês Isso. querem identificar as pessoas aí, a quem não conhece. Ali daqui pra lá, Isso, começando aqui, ali com o bebezinho, né? A Carla. a Carla, isso. Ali do lado dela, o marido. O marido, Ai, agora... Ah, Deu não tem branco importância. agora. Ali o Eduardo e a Isso. Eduardo e a a Fernanda. Fernanda. É. E lá o casal de Canoas. De Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Que Ah. nos recebeu na casa deles, É. né? Tá certo. Vamos pra próxima. A Aí a nossa família junto ainda à missa também, né? Isso aí. Provavelmente missa de Ramos pela. Isso aí. Isso aí. A Lara. A Lara, quando ela estava A iniciando iniciação da a catequese dela. Ah. de comunhão. É. Isso. A Guilherme em casa. Aham. Nossa Senhora dos Navegantes. Navegantes. É a festa que a gente foi lá, participou da festa Nossa Senhora dos Navegantes, Aham. Porto dos Pereira. Aí foi a bênção A bênção da porta nova. Isso, da matriz, São Pedro e São Paulo, isso. E, na verdade, aí é uma missa onde eu fiz uma leitura na igreja da Tanak, Ah, sim. Sagrado Coração, Sagrado Coração de Jesus. Eu casei Isso. nessa igreja. Isso aí. muito Inclusive, agora ela bonito. está passando por um processo de Reforma. De reforma. eu até não sei se ela vai... Está interditado Por causa da enquanto. enchente, Em né? função da enchente, o telhado está Uhum. tá bem comprometido, enfim, está interditado por enquanto. Isso foi a entrega do certificado dos casais, do casal que se formou no Noivos a Noivos Caminho, a curso Caminho. que a gente Que deu, concluíram a isso, preparação. Que concluíram, Uhum. isso aí. É um casal que vai casar, nunca vai ser Já catequista. casou. Na verdade, eles já casaram. Aham. Eles já casaram. sim. Aí, Nós demos catequese para os dois. Ah, É. sim, tá. isso. Aí foi num Baile baile. do MCJ. Aham. Tradicional aqui. Isso, né? todo ano. Comunidade, Isso é. aí. E aí foi o final da reunião que a gente teve do curso Noivos a Caminho. Como é que Isso, vocês, mais por que etapas. vocês decidiram ser catequistas de matrimônio? A gente... Foi uma coisa muito tranquila, assim. A gente, assim, recebeu o convite e a gente sempre conversa a respeito, né? Isso é uma coisa que a gente sempre troca quando a gente tem algum assunto, sempre o casal a gente decide juntos, né? Claro que às vezes algumas coisinhas eu levo assim já meio alinhavado. ou a Olha, Raquel, seria bom, É. né? Estaria de acordo. Eu sou um pouquinho mais do contra, sempre, sabe? E daí ele fica assim me E aí a gente instigando, recebeu, né? a gente recebeu o convite e aí a gente trocou essa ideia, trocamos ideias e tudo. Amor, eu acho que seria uma coisa bem interessante assim a gente poder participar. E até porque a gente também já estava pensando em sair do movimento de casais, porque querendo ou não, a gente ficou 18 anos. 18. E, E as crianças já não estavam mais participando, né? já estava atingindo Já uma não outra queriam fase, mais. então que não. E eu disse, e aí o curso de noivos, isso vem Para quem não, talvez está assistindo e não é aqui da diocese, né? Nossa diocese de Montenegro, ela vem num processo já de não ter mais o curso de noivos, Isso, aquele curso, perfeito. aquele dia ou aquele final de semana com palestrantes e um monte de gente. Agora a gente faz o Noivos a Caminho. Não sei se tu quer explicar um pouquinho, Sim, Led, como é que é o são- trabalho de vocês? Sim. É o itinerário, né? É. O itinerário que a gente faz com o casal são 8 encontros, né? Então os primeiros 4 na nossa residência e depois o 5º e 6º encontro, um na casa dos pais da noiva, o outro na casa dos pais do noivo
E depois o 7º, 8º, novamente na nossa casa. Uhum. Então a gente faz essa caminhada, a gente tem aí, claro, tem um prazo aí, seria um encontro por mês, são 8 encontros, mas isso é bem flexível, né? Porque às vezes o casal também às vezes não tem condições. E qual é a gente importância de trabalhar, se tu acha importante, né? A diferença de trabalhar desse jeito, assim, uma família orientando uma, vamos dizer, futura família, né? E levando para dentro da casa de vocês. Daqui a pouco vocês indo lá, mas começando dentro da família de vocês. João Vitor, a gente mostra o quê? Diria assim, a gente mostra a realidade do que é estar casado, a gente ter uma família constituída, né? Tendo filhos, mostrando a nossa realidade, porque na verdade a gente aprende com esse casal que a gente está recebendo para passar essas orientações. Porque, por enquanto, para eles, assim, estão tudo flores, né? Uhum. Eles chegam ali para nós, assim, Uhum. né? Tudo flores, mas a gente... Acho que a maior preocupação é contratar o buffet, né? Isso. E a aham. gente sempre fala, né? Olha só, a rosa é uma flor tão, né? A rosa é uma flor tão bonita, mas ela tem os seus espinhos, né? Sim. E ela não deixa de ser bela, né? Por ter Aham. os espinhos. E o casamento é a mesma coisa. Então a gente sempre procura passar isso, né? Porque o casamento é uma vocação, né? E eu digo, eu sempre quis ter uma família. A Raquel, eu sei que compartilha disso também, já comentou a respeito. Uhum. Então a gente procura mostrar que é maravilhoso estar casado. A gente ser uma família, estarmos casados, estarmos inseridos na igreja. Né? Isso nos dá uma segurança, nos dá uma paz interior. E é nas dificuldades a gente busca onde? Na palavra. Uhum. Nas dúvidas que a gente busca na palavra. A gente tem sempre o nosso livro de cabeceira, né? Que é a Bíblia, né? Então as dúvidas que a gente tem, tá tudo ali. A gente busca, por mais que algumas vezes a gente até para interpretar a gente fica meio, mas eu não indicaria um outro livro para nos orientarmos a não ser a palavra de Deus, né? Então isso nos dá uma orientação do que realmente a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer. Tá certo, gente. Acho que tem mais alguma coisa de foto ali, Vitor, pra gente passar só pra não deixar ninguém de fora aqui também, né? Esse aí foi mais um encontro. Mais um encontro, nós no né? caminho, ali em Portão. Isso. A gente percebe que esse grupo tá crescendo bastante, né? Aí é um Isso. casamento. É um casamento. Isso, ele ocorreu no sábado passado. Sábado passado. Ah, é recente. Aham. bem Recente, o nosso último casal Aham. formado aí. Isso aí foi no ano passado, dia 25 de agosto, foi o nosso encontro de casais de núcleo. Aham. Isso aconteceu... Não, na verdade foi no ano retrasado, porque isso aí foi em Caxias. Uhum. Depois nós Eu ia tivemos dizer o porque outro. ali o Vinícius já tem bebê já, Isso, né? Isso foi lá em Caxias do Sul. E esse foi Esse é o casamento de o sábado casal agora. agora. Isso, É. Os afilhados, né? Os isso, afilhados. nossos afilhados. Isso aí. E vocês ficam mantendo contato depois com os casais? A ideia é que sim. Aquele Sim. outro também são... Isso Esse aqui também é um casal. Foi um encontro do ano passado. Aí foi uma das fotos da nossa despedida do movimento de casais. Foi em E eles dezembro do ano agora já passado. estão no MCJ. Eles estão na MCJ. É isso que eu queria comentar, Uhum. só rapidamente, não quero Claro, me alongar não. no tempo. O curso, esse Noivos a Caminho, isso tem dado assim, muitos frutos pro movimento de casais, pro MCJ. Uhum. Porque praticamente a gente não diria assim que o casal sai pronto para o MCJ, mas sai bem assim, já sai direcionado para fazer parte depois. Uhum. Porque sempre foi uma das dificuldades para nós, assim, acharmos casais casados para participar do... Para quem não conhece também o MCJ, Movimento de Casais Jovens, há Isso. quantos anos? Até 10 anos. Até 10 Casados. anos de casados. Né? Então isso facilitou bastante, tanto que agora a gente ficou sabendo, né, desse último encontro de casais, né, que foi feito, que aconteceu esse ano. Chegou um mês antes do encontro, eles tiveram que segurar Suspender. suspender os convites. porque Já estava esgotado. As vagas já estavam esgotadas. Então, o quão maravilhoso que é estar Perfeito. fazendo esse trabalho, né? E aí isso vem de encontro àquilo, a gente saiu do movimento, mas a gente continua inserido na igreja, a gente continua orientando do nosso jeito. Claro que a gente recebe material para orientar esse casal, Claro. né? Uhum. A Não gente somos perfeitos também, Sim, né? sim. Se prepara antes e tudo. Mas como isso tem gerado frutos, né?
frutos muito bons. E é bonito. Assim, E frutos aqui também, né, gente? Aqui também. Gente, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade de vocês. Como eu comentei para eles, assim, podem ficar super tranquilos, né? É uma conversa e a gente não está trazendo aqui a melhor família, a perfeita família, não. A gente está trazendo uma família cheia de questões, como vocês mesmos trouxeram, né? E é bonito, a gente se sente também alegre também, como batizado, investido e missionado, como diz o nosso bispo, né? De perceber como na igreja vocês encontraram e têm encontrado esse amparo, né? E esse caminho até que fica, né? Talvez não fique agora, talvez não participe de nenhum movimento agora, mas vai ter aquela referência dos pais, né? Então, agradeço imensamente a família, a gurizada que tirou um tempinho para vir aqui falar. E a gente convida, então, quem nos assiste aí depois, saindo do vídeo, a pensar um pouquinho na sua família, a refletir um pouquinho sobre essa vocação familiar e o que a gente pode fazer para as outras famílias, como vocês que já prestam um baita serviço para os noivos e as famílias a caminho. Tá bom, João Vitor. Em nome da minha família, né? Eu quero agradecer também o convite que nos foi dado e dizer que a gente, num primeiro momento, a gente ficou, claro que trocamos uma ideia, eu e a esposa, né? Como sempre. Mas a gente ficou muito feliz e a gente, de fato, está muito feliz por estar aqui participando e dizer para as pessoas, continuem acreditando, continuem confiando em Deus, acreditando em Deus. Nas famílias. E nas famílias, né? Eu diria assim que é muito bom a gente viver em família, estar em família e quando Deus nos dá a graça de podermos gerar filhos, então eu diria assim que é uma plenitude, né? Então eu falo por mim, eu sou muito realizado, sou muito feliz em ser pai e sempre quis isso, sempre sonhei com isso, então uma gratidão enorme, né? Também pela minha esposa, que está sempre junto, sempre dividindo tudo, né? Não só as alegrias, mas os problemas, os percalços da vida. Mas a gente continua firme e forte. E acreditando sempre na família. Vale a pena investir. Parabéns pela família. Parabéns, gurizada. Parabéns pelos pais, viu? Mais uma vez, muito obrigado a quem nos assiste. E na próxima semana, então, a gente segue com o nosso podcast trazendo aí sempre uma reflexão e um momento de que a gente possa parar e pensar e olhar para um pouco mais além da nossa vida de igreja. Muito obrigado. Amém.